Olá, pessoas! Sejam muito bem-vindos ao canal. Eu quero agradecer pelos novos inscritos, para quem tem acompanhado os nossos vídeos, meu muito obrigada. E também quero pedir, se vocês puderem, peçam para os amigos se inscreverem, compartilhem com seus amigos os vídeos que vocês têm assistido e acham interessante, então compartilhem, se vocês puderem. Quanto mais inscritos, quanto mais views, melhor ainda. Siga nas redes sociais, nós temos o TikTok, Meu Amor Gringo, o Instagram eu uso o meu atualmente, Ruana S2. Também tem o e-mail, que é meuamorgringo603@gmail.com, para vocês mandarem histórias de vocês. Tem uma história que vai vir futuramente, que eu recebi de uma seguidora. Então, se vocês quiserem mandar uma história, não quiserem aparecer, mas quiser que eu grave a sua história, então pode mandar. Enfim, e se tiver um feedback também, só mandar no e-mail. Hoje vai ser um vídeo diferente do que vocês estão acostumados a acompanhar no canal. Hoje eu vou contar a história da Karen, que é a mãe do Adam. É uma história que repercutiu bem. Ela teve filho sequestrado pelo pai, que foi levado para o Egito. E atualmente ela está no Egito. Ela mudou para o Egito em julho de 2024. Então, a ideia desse vídeo é pedir para que vocês ajudem a Karen. Eu vou colocar uma foto da vaquinha e vou colocar também o Pix dela. Quem quiser dar uma ajuda, né? Se você sentir no coração que você pode ajudar, ajude. Ela tá precisando dessa ajuda para pagar os advogados, para se manter lá. Como você sabe, não é fácil estar num país que ela não pode trabalhar, né? Enfim, ela também tem um canal no YouTube. Sigam o canal dela. Ela conta também uma parte, né, da história dela lá também. Então, enfim, a história eu vou dar uma resumida. A ideia não é trazer julgamentos. Eu pensei muito e conversei muito com algumas amigas sobre essa questão dessa história dela. E é muito bom quando você tenta se colocar no lugar do outro. Atualmente, eu sou casada com uma australiana e tenho 2 filhas. Então, suponhamos que em algum momento algo acontecesse e eu mudasse para o Brasil. Eu com cidadania australiana, cidadania brasileira, e ele tentando a cidadania brasileira. Digamos que a nossa intenção fosse morar no Brasil. O que eu faria, né? Eu analisaria por um futuro da nossa família e falaria, olha, talvez seja melhor voltar para a Austrália, porque se ganha em dólar, ou enfim, vou voltar, fazer um dinheiro e volto, né, para que a gente possa abrir um negócio, enfim, alguma coisa. Então, eu me coloquei no lugar dela. Eu acredito que qualquer mãe se sacrificaria para dar uma vida melhor para os filhos, e nessa intenção de que a relação fluísse, porque a intenção era que ele se tornasse cidadão brasileiro e, né, morasse no Brasil com ela. Enfim, então não a julguem, tente se colocar no lugar dela, tente entender como foi a história. Ela conheceu o ex-marido dela em 2017, né? E eles se relacionando, uma relação intensa, né? Acredito que tava ela apaixonada, pelo menos, pelo que parece. Ela foi pro Egito, ficou no Egito por um tempo, e quando foi em 2018 eles se casaram. Mas se conheceram em 2017, 2018 já estava casada, então foram ali um ano para se conhecer. Quem conhece um pouco da cultura sabe como é. Então, não precisa nem explicar que precisava casar para ter essa intimidade, né? Independente que exista a possibilidade de ter, mas teria que casar para ter a intimidade ali. Então, eles se casaram em 2018. Ele é praticante de judô. Judô é um esporte muito interessante e também um esporte que, por ser esporte, né, te dá essa abertura de você dar aulas. Então, você pode ir para qualquer país e começar a trabalhar como professor de judô. Então, a ideia foi essa. Eles mudaram para o Brasil para que ele pudesse trabalhar dando aula de judô. Ela trabalhava na área do comércio, né? E com a questão da pandemia, isso foi afetado. O trabalho dela foi afetado. Ela acabou engravidando. Ela já tem um filho, que é maior de idade atualmente, e acabou engravidando. O Adam atualmente tem 6 anos, então ela engravidou do Adam. E depois da gravidez e tudo mais, depois que o bebê nasceu, eles começaram a passar dificuldade. O bebê nasceu nos Estados Unidos, né? Foi uma sugestão dele que a criança nascesse nos Estados Unidos. Também tendo essa parte. Hoje, eu lembro que na época que eu estava grávida, eu pensei na possibilidade de ter as meninas no Brasil. Na verdade, a Liliana, que foi a primeira. Não rolou, porque tava na pandemia e tudo mais. Mas se o meu parceiro chegasse pra mim e me falasse, não, vai ter a criança no Brasil, ou vai ter nos Estados Unidos, vai dar uma outra cidadania. Não, eu super teria. Eu não acho que
é o cúmulo do mundo. Como tem muitos atores, né, que vão ter os filhos nos Estados Unidos. Então não dá pra perceber que era um plano de fato, né? Provavelmente ela pensou como eu pensaria, é uma proteção para que dê para essa criança possibilidade, um futuro melhor, possibilidades melhores do que ia ter do filho dela mais velho, que ela já tinha um filho. Enfim, ela teve o bebê nos Estados Unidos, retornou pro Brasil. Ele começou a cuidar da criança como se fosse, digamos, a mãe mesmo ali. Começou a cuidar e as dificuldades, né, apareceram ali na relação. E ele sugeriu, na verdade, que ela fosse trabalhar na Inglaterra como faxineira. E uma das coisas assim que me chama muito a atenção ela foi em 2022, né, trabalhando na Inglaterra. Uma das coisas que me chama muita atenção é que quando as pessoas criticam, as pessoas não pensam que quem mora fora sabe, não é fácil. Então, assim, uma mulher que deixa os filhos, que vai morar fora trabalhando de faxineira na Inglaterra, ela é muito trabalhadora. Ela é uma pessoa muito guerreira. Enfim, ela foi trabalhar na Inglaterra e ela trabalhou. Ela ficou lá por 10 meses. Ela trabalhou, ela juntou um dinheiro. A ideia, né, era voltar pro Brasil e, enfim, tentar melhorar um pouco ali a vida. No dia que ela decidiu voltar, né, foi o dia que ele fugiu e levou o filho dela pro Egito. Levou a criança e ela está morando no Egito desde 2024, julho de 2024, esperando que seja tomada uma decisão para que ela leve o filho dela de volta, porque o filho dela foi sequestrado, né? Pelo o marido na época e agora ex-marido. Muito obrigada por ter aceito o convite. A sua história, como eu te falei, me impacta dos dois lados, como mãe e como história minha particular também que eu tive, nessa questão de ficar um pouco afastada da minha mãe. Então, eu te entendo como mãe, entendo a parte do seu lado como filho. Eu gostaria que você se apresentasse e você começasse a contar um pouco da sua história. Se tiver alguma dúvida, eu pergunto. Se tiver alguma coisa que você não quiser falar, não tem problema, se sinta à vontade. Eu vou te deixar bem à vontade, eu não vou ficar te cortando. Por favor, você apresenta pra gente. Eu sou a Karen, mais famosa como mãe do Adam, né? Acho que o meu caso tomou uma proporção muito grande. Acho que com toda essa injustiça que aconteceu comigo, né? Eu fui casada com um egípcio durante 5 anos, e durante esses 5 anos tive um relacionamento bem tóxico, bem abusivo, mas sempre quando você tem um bebê pequeno, a gente fica muito vulnerável, né? Achando que a pessoa vai melhorar e não melhorou. Eu acabei indo para a Inglaterra na época da pandemia para trabalhar e fiquei lá por 10 meses. Mas tudo isso conforme combinado com ele, né? E ele cumpriu esse combinado. Então eu via os meus filhos todos os dias na câmera, falava com eles, eu mandava dinheiro, eu sustentava, a gente se falava quase o dia todo. Então, assim, durante os 10 meses ele cumpriu. O que aconteceu foi no dia que eu voltei, que ele sabia o dia que eu ia voltar, ele ficou de me pegar no aeroporto, né? Eu tenho essa passagem, tá em processo. E ele falou que ele ia me buscar e não me buscou. E foi aí que começou o meu pesadelo, sem saber o que estava acontecendo, sem entender o que estava acontecendo. E eu acho que o meu mundo ali caiu quando eu consegui chegar na minha casa, ver o meu filho mais velho. Meu filho me abraçou, falou: calma, mãe, que a casa, né, tá toda quebrada. Eu já não tinha mais os meus documentos. Ele roubou os meus documentos, roubou os documentos da minha mãe. Até aí eu já não sabia mais onde ele estava, porque os armários estavam vazios. Quando eu olhei a conta zerada, e aí começou a minha busca pelo meu filho. E aí, então, foi busca e apreensão, correndo atrás durante alguns dias, até ele entrar em contato comigo e me mostrar que ele conseguiu entrar no Egito com o Adam. Aí a minha pergunta era sempre aquele ponto de interrogação, mas como? Porque eu só fui trabalhar em Londres porque eu sabia que o Adam não tinha autorização de viagem. Se eu tivesse o Adam com autorização de viagem, eu jamais teria ido para Londres. Eu achei que o meu filho estava seguro dentro do Brasil, e não estava. Depois de uma longa investigação de Interpol, Polícia Federal, foi descoberto que ele saiu pela Ponte da Amizade, sem autorização nenhuma,
e a partir do momento que ele chega no Paraguai, ele usa o passaporte americano do Adam. Foi até Madrid. Madrid também não fez questão, né, de verificar, e ele conseguiu entrar no Egito. Hoje eu já estou no Egito há 1 ano aqui, lutando pela guarda do meu filho, que é um absurdo, porque eu tenho todas as decisões favoráveis no Brasil, eu tenho a guarda unilateral, eu tenho pedido de prisão preventiva do Ahmed, eu tenho inclusão na linha vermelha da Interpol, do Ahmed, inclusão na linha amarela da Interpol do Adam, eu tenho pedido de extradição do Ahmed, eu consegui o meu divórcio, passaporte do Adam, eu tenho inúmeras decisões favoráveis, mas nenhuma dessas decisões favoráveis, quando você chega aqui, está valendo, o que é um absurdo. Esse país aqui, ele vai protelando, né? Então, eles estão empurrando o meu processo com a barriga há mais de 1 ano. Eu não tenho acesso ao meu filho, o juiz não pede acesso, e eu vivo aqui respirando, como diz a Dani, o mesmo ar do meu filho. Sim. Ele tá, para mim é muito difícil isso. Sobrevivendo de doações é difícil. Toda essa minha luta, são 3 anos de luta, lutando pelo que é certo, pelo que é justo. Porque eu sou a mãe, sabe? Sim. Não tenho por que eu não estar com meu filho. Eu simplesmente fui cancelada da vida do meu filho. E esse país parece que aceita isso, faz isso com as mães estrangeiras, vão empurrando processos de custódia com a barriga. Ontem mesmo falei com uma italiana que passa praticamente a mesma coisa, e ela falou que o tribunal também atrasou a decisão dela. Então, parece que a justiça não existe, sabe? E aí, quando eu preciso do meu país para cobrar, isso também não existe. Porque quando o judiciário vai a teu favor, o país, o Itamaraty, não dá continuidade. Sem o Itamaraty pressionando aqui, gente, o meu filho saiu por um erro brasileiro, uma falta de fiscalização brasileira. Meu filho é brasileiro. Então, assim, não tem o porquê eu estar passando tudo isso há tanto tempo, entende? Se os 2 países se conversam. Não tem um acordo de Haia, mas tem outros acordos diplomáticos. O Egito faz parte da Interpol e o Brasil também. Por que não existe essa cooperação internacional, sabe? É isso que eu não entendo. E é isso que causa um sofrimento enorme para mim, porque estão se passando os dias, estão se passando o tempo, meu filho está crescendo, eu estou envelhecendo sem ele. E esse trauma, quem vai me garantir que o meu filho vai voltar? Entende? É um absurdo de 2 países tudo isso que eu passo. Eu sei que você tem advogados, né? O que eles falam? Qual a esperança que eles te dão? Os advogados daqui, até eles estão perplexos, porque eles são especialistas em devolver crianças. Nem eles entendem o que está acontecendo. Só que eles falam, Karen, se a sua embaixada fosse mais ativa, se o seu país fosse mais firme, talvez as decisões teriam saído mais rápido. Então, assim, agora não tem data para a decisão final, aqui está de férias, só volta. Eu estou, assim, à espera de um milagre. Eu vi que você estava em contato com a Damares e parece que ela parou de te responder. Ela seria a melhor pessoa para te ajudar ou não? A melhor pessoa para me ajudar é o chefe de Estado, né? Seria o Lula, né? Essa seria a pessoa. Mas o Lula sabe disso, né? Que eu já falei com o filho dele. Eu vi que você foi. Não me responde mais. Né? O que a gente vai esperar desse governo? Porque o Itamaraty não era o problema, ele não ajuda nenhuma mãe, entendeu? Nem de lado de convenção, nem fora da convenção de Haia. Ele não ajuda nada, nenhuma mãe. Até porque se usar uma diplomacia, a gente sabe que vai ter que usar para todos. Sim. Porque é o certo, né? É o certo. Né? Mas, assim, como o meu caso é um caso de sequestro, é um caso de uma falha, né, de fronteira. Imagina quantas crianças saem por ali que a gente não sabe. Então, assim, o Brasil não é efetivo com os seus, não é preocupado com os seus, em nenhum momento. Então, assim, Damares, a Macaé é a que eu vejo que mais tenta, assim, pelo lado do governo, mas também não vejo tanto empenho, mas tenta. Eu tenho a Mara Gabrilli, né, que também ajuda desde o começo, mas, assim, o que mais está ali, que eu vejo que realmente é preocupado, e foi uma pessoa que me procurou para oferecer ajuda e realmente consegue me ajudar, é que a gente não fica divulgando, né? Até porque tem coisas que não dá para serem faladas, mas que ele entre em contato comigo, que ele me dá toda a assistência, é o deputado Carlos Jordi.
que conseguiu coisas que a própria senadora Mara não conseguiu, entendeu? Então, assim, a Damares, eu falei com ela, a forma que ela falou comigo na reunião e a forma como ela agiu depois, não coincidem, não bate, entende? Sim. Ela fala uma coisa e não fez. Então, o que ela fala não se escreve, o que ela escreve não se lê. É só isso. Triste, Nada, né? Porque é mas, um momento que você precisa muito e, infelizmente, tem muito isso, né? As pessoas falam uma coisa e agem de maneira diferente. Ainda mais no momento que você está precisando, não é o justo, né? Sabe uma coisa que você disse que é incrível? Eu tenho filhos, né, com australiano, elas nasceram na Austrália. Quando eu fui para o Brasil, ele teve que dar uma autorização. Eu fui, na verdade, eu fui com umas meninas e com a mãe dele para me ajudar no voo, né? Quando eu cheguei no Brasil, não pediram, né? Eu cheguei e não me pediram nada, um papel, mas na saída da Austrália, eles pediram o papel para provar que eu estava indo com autorização do pai. Mas eu tenho um caso de uma menina que ela foi para o Brasil com a filha, o parceiro assinou o papel e ela não voltou. E a Austrália fez de tudo para trazer a criança. A criança não ficou no Brasil. Eles não deixam levar a criança, tirar a criança da Austrália. E é triste que o Brasil não tem essa mesma garra de trazer de volta. se é para devolver para outro país, devolve. Ó, vai, Sim, sabe? sim, Mas sim. pegar de volta, Sim, que tinha, ainda mais na situação, porque eu sei que existem várias situações diferentes, mas na sua situação é um caso que eles tinham que trazer de volta, porque ele foi tirado de maneira ilegal, ele, né, nem foi, sim, não foi nem, ele saiu como se estivesse carregando uma bolsa, ninguém fiscalizou, ninguém olhou. É muito triste isso. Eu amo o Brasil, tem muitas coisas no Brasil que eu gosto, mas quando acontecem esses erros assim, eu fico muito triste, porque não só afeta você, né, afeta todo mundo. Eu sei que te afeta diretamente, mas afeta outras questões também. A família dele é influente? Tem alguma questão que a família não? aqui é um país extremamente protecionista. Então, você ser influente ou não, não tem muito, né? Mas ele é homem. E aqui, como eu disse para vocês, eles são protecionistas, eles se protegem, entende? Eles se protegem. Onde já se viu uma mãe proteger um filho que faz isso? Entende? Onde uma família acolhe uma pessoa que faz isso com o próprio filho, entende? Porque tudo que eles têm direito a ser mãe. Não Sim. É uma velha de 60 anos que é a mãe do Adam, é a Karen. Sim. Entende? Então, assim, ela tomou posse do meu filho, foi isso que aconteceu. E assim, para o judiciário daqui, tá tudo bem, entendeu? Porque, não sei, aí existe a Sharia, né, que é o judiciário do Islã, dentro das leis aqui. O que adianta? Tá lá que a importância da mãe é 3 vezes maior que a do pai. O que adianta falar tanto da importância de uma mãe e o filho fica com a mãe até os 15 anos? Nada se cumpre. Nada se cumpre nesse país. É um país extremamente injusto. Injusto mesmo, sabe? E não é comigo, é com outras também, é com a espanhola, é com a irlandesa, é com outra brasileira. É um absurdo isso. Eles se apropriam da criança. Querem que a criança seja criada aqui, sendo que os próprios egípcios não gostam daqui. Se eles tiverem uma oportunidade de saírem daqui, eles saem. Entende? Sim, eu já ouvi isso. Ai, nem posso ficar muito falando, né? Enfim, então agora tá tudo parado, mas você tem advogados que estão te ajudando. Sim, esperando agora o final daqui, da custódia daqui, né? Sim. E esperando um posicionamento do Brasil. É isso. Sim. Enquanto os dias passam, as coisas vão passando, e eu não tenho acesso ao lado. Nenhum, zero. Uma violação de direitos humanos absurda com meu filho e comigo. Né? E ninguém vê isso. Sim, mas quando você pediu para, tipo, visita e eles não te dão nem acesso? Não dá. E não qual dá. é a justificativa? O que eles não falam? Tem justificativa, Moana. Aqui não tem justificativa, que é um país de ditadura. Eu falei, não é não, não tem o porquê eu falar porque é não, entendeu? Que nem no Brasil, o judiciário dá uma explicação por que não vai deixar. Sim. Aqui não tem isso, é que as pessoas não entendem, sabe? As pessoas não entendem. Você não pediu visita? Pediu visita. Aí não é nem o juiz que fala não, fala aí com o advogado dele. Aí fala com o advogado dele, não é não. Não vai ver. Por que não tem o porquê que não, é que assim, não é não, entendeu? Não tem justificativo. Não tem. Triste isso, né? É absurdo.
É surreal. Surreal, porque eu imaginei que pelo menos, eu já Não, ouvi que você não tá vendo, mas eu imaginei que existia pelo menos um processo que estava esperando para você pelo menos poder visitar até se resolver a situação. aqui o processo é papel e caneta. Não existe um sistema. Não existe. É papel e caneta. O juiz dita para o escrevente escrever com a mão. Entende? O meu advogado vai colher depoimento, pega a folha do sulfite e escreve com a mão. Então eu falei, gente, eu estou na época das cavernas. Eu estou na época do papiro, realmente. Porque não evoluiu. Entendeu? Não andou junto. Não Gente, andou. absurdo! Você entra num tribunal onde o juiz está fumando. Você entendeu? E está cheio de pitucas de cigarro no chão. Uma nojeira, né? Uhum. Para quem fora e não está acostumado com isso, para mim é uma nojeira. Sim. Entende? Falta de Agora, respeito. aqui é normal, aqui já estão acostumados, é normal. Não tem essa. O que a gente pode te ajudar? Eu entendo que nesse momento você precisa de ajuda. Você tem uma vaquinha, né? Você postou. Você precisa de 40 mil reais. 40 mil reais. Aqui é. Sim, esse dinheiro é para custear o advogado? Aqui o advogado já tinha quitado, né, esse processo, mas teremos mais coisas, né? Eu não posso falar sobre o que é a mais coisa, né? Sim. Mas vai ter um custo a mais aqui com os advogados daqui, até para a gente pleitear algumas outras coisas que são assim, plano B, plano C, né? Dos advogados, né? Que a gente não pode falar, mas é sobre isso, Sim. infelizmente. Sim, então você tem essa vaquinha que é para ajudar tudo isso e também tem o seu Pix que você divulgou. Tem o Pix, tem o GoFundMe, né, que é a vaquinha internacional, tem a vaquinha do Brasil mesmo, que é a vaquinha.com, e tem o Pix, tem 3 formas aí. Vou colocar o link, me manda o link, como eu te falei, eu não achei a vaquinha, mas eu vou pegar o link com você, vou colocar seu Pix também, para quem quiser te ajudar. Sua história, muita gente já viu, já ouviu, mas agora é um momento diferente, né, é um update do que aconteceu, porque até então você estava esperando por uma decisão, mas, enfim, por situações maiores deles aí, eles acabaram... não tem data, né, na verdade, não tem, enfim. A gente só vai, quando tiver data, quando o judiciário daqui voltar, eles voltam aqui, acho que no final desse mês. Aí sai a data para a decisão final, né? A nova data, né? Porque já era para ter saído, né? Tanto é que isso me atingiu, assim, emocionalmente absurdo. E 3 meses nesse país aqui, presa aqui, esperando essa decisão, e um dia antes de sair a decisão, os meus advogados me comunicaram sobre esse delay, né? Então, para mim, foi uma porrada, para não ter outra palavra para falar, sabe? Foi uma porrada nas minhas costas, assim, uma coisa que você está esperando tanto, parecem que te fazem de besta, sabe? Não sei, o povo não tem sentimento, não sei o que acontece aqui, sabe? Verdade. E assim fica, né? Assim Sim. a mãe, mulher que se lasca, vamos seguir em frente. É um absurdo, não tive nenhum acesso. Olha, então vamos esperar a decisão final, mas você tem acesso, o juiz manda. Não, tá. Sim, é como se nada tivesse acontecido. E quando você menciona essa data nova para decisão, o que significa isso? Eles vão tomar decisão, assim, vão falar, vamos dar uma olhada? Se a custódia vem para mim ou não. Ok. E existe alguma possibilidade de a custódia também ser compartilhada? Não, aqui não existe isso. Não tem guarda compartilhada aqui, não. Ou é de uma ou de outra? Mas é sempre da mulher. Então, a guarda do Adam hoje, a custódia, né, que fala custódia, a custódia hoje do Adam está com a mãe dele, não com ele. Então, o processo é entre eu e a avó do Adam. Não consigo nem... Sim, imagino. Desculpa te perguntar, se você não quiser responder, não tem problema. Mas você já pensou na possibilidade da guarda ser negada para você? Quais seriam os seus planos? Sim, a gente entra de novo com o processo. Não vou desistir jamais. Sim, e você fica aí, né? Aqui eu tô de castigo, né? Eu ouvi a Dani falando alguma coisa sobre que eles podem te dar guarda, mas que você tem que ficar no Egito. Você ficaria? Então, o meu advogado falou que essa possibilidade não existe. Por quê? Porque o ADA, além de ter sido retirado de um outro país ilegalmente, a vida do ADA não foi aqui. A vida do ADA foi no Brasil. Então, ele falou, Karen, não tem como o juiz
falar para você ficar aqui até o menino fazer 15 anos, entendeu? Porque, eu sou estrangeira, o Adam também é de origem estrangeira, não é nascido aqui, então ele falou, o juiz pesa muita coisa, né? Então ele não vai pegar e falar, olha, você tem que ficar aqui até os 15 anos. Não, entendeu? Então, assim, essa possibilidade, pelos meus advogados, isso não tem, né? E por outros casos também não, viu? Por outros casos com estrangeira, né? Então, essa possibilidade, mesmo que o juiz fale, você tem que ficar aqui até, até ele fazer 15 anos, eu vou entrar com processo, porque é sem condições, entendeu? Aqui não é minha pátria, e o juiz estaria privando o Adam da outra família. Sim. Isso é raro, não pode. Sim. Não pode privar o meu filho. Meu filho tem irmão, tem avô de idade, tem tia, tem primos. Meu filho tem família. Isso daí é raro fazer isso com uma criança. Entendeu? Privar ela da outra família. Por quê? Né? Que quem cometeu o crime está aí procurado da Interpol. Tem coisas que, tipo, não tem cabimento o que eu estou vivendo. Não tem cabimento, sabe? Sim. Não tem. Quando a gente acha que o Brasil é ruim nessa questão de justiça, você vê isso. Mas, assim, a gente nunca sabe o que está passando na cabeça do juiz, né? Então, eu já nem fico pensando mais. Vai saber o que está. Mas um caso de repercussão como esse no Brasil, uma atitude é tomada. É isso que me impressiona no seu caso, assim, porque fica ruim para eles essa repercussão do caso. Fica ruim para o país. E o Brasil tem lá os seus defeitos, tem lá os seus problemas, muitas coisas acontecem, mas quando é um caso que toma uma repercussão tão grande que é julgado no Brasil, eles tomam uma atitude diferente. Pois é, mas eu acho que o Brasil, quando se trata de mães, ele é bem omisso, sabe? Em vários casos, não só no meu, mas ele é bem omisso mesmo. Muito se fala de convenção de Haia, de convenção, por quê? Porque tem acordo. E as que não têm acordo? Sim. As mães, nós somos mães de Sharia, eu falo nós porque existem outros. As crianças foram tiradas de nós, não foi nós que levamos e não devolvemos. Né? Independente do motivo que isso foi feito, não é essa a questão, mas nós não somos consideradas sequestradoras pela lei, as nossas crianças estão em países islâmicos e nunca se fala nada. Eu estou aqui pleiteando com a senadora Mara para a gente fazer uma audiência pública sobre isso. Porque só se olha o lado das mães de Haia, não se olha o lado das mães de Sharia. Então, quem tem filho em país islâmico que não tem acordo, dane-se. Quantos anos isso está acontecendo? E ninguém foi pleitear. Precisou acontecer isso com o Adam e eu ter força para unir um monte de mãe para a gente conseguir algumas coisinhas de nada, né? Porque não adianta, a gente está lá pleiteando, é muito blá, 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 mas você não vê criança nenhuma voltando. Sim. Eu conheço 2 crianças que voltaram, mas voltaram pelas mães. Entendeu? Que lutaram no país onde está a criança. Não tem nada a ver com o governo brasileiro, foi o outro governo que mandou devolver. O nosso país não faz nada, nem por mães de Haia, nem por mães de Sharia, nem por mães. Para mim, o Lula odeia mães. É essa a minha opinião. Sabe? É essa a minha opinião. Porque eu consegui chegar até ele através da minha rede social e nem um posicionamento. Olha, não tem. É vergonhoso. Sim, é muito difícil ouvir isso. Governo e fizesse isso, eu ia falar, se fosse Lula, se fosse Bolsonaro, o que fosse. A questão aqui não é esquerda e direita, não. A questão aqui é o governo que está em ação. Sim. É triste ouvir isso, porque eu sei que eles têm força para fazer isso, né? Eles podem fazer. Se quiser, você faz, porque se fosse o filho de algum político, Sim. Eu queria ver se fosse o filho do Alexandre de Moraes. Sim. Não deixava, não. Deputado, que fosse um deputado. Jamais. Sim, concordo de fato. Tem algo mais que você queria contar pra gente? Olha, só pedir ajuda para que possam compartilhar o meu vídeo aí pelo mundo inteiro. Eu estou pedindo para pessoas que não têm a nacionalidade brasileira, né? Tipo, consegui um sírio para fazer um vídeo sobre mim, e o Adam, consegui um espanhol, agora consegui uma italiana, para pessoas de outros países também falarem, porque se eu tiver que movimentar o mundo, eu vou movimentar o mundo pelo meu filho. Que lindo, sim.
Eu vi que ele fez, é bom, é muito bom isso. Eu vou postar, eu vou colocar a vaquinha, eu sei que vai ser importante. Infelizmente, não tenho acesso ao governo, não tem nada que eu possa fazer nesse sentido, mas pelo menos a gente te ajudar financeiramente, para você ficar bem financeiramente e conseguir fazer as outras coisas que você precisa fazer. Pode contar comigo e pode contar com os brasileiros em Melbourne e Gold Coast. Os brasileiros são muito unidos. Sei que o pessoal fica falando muito mal de brasileiro, mas a nossa comunidade aqui é muito boa. São pessoas maravilhosas, são pessoas muito famílias, são pessoas que entendem o seu lado como mãe. Tem muitas mães aqui também. Então, pode esperar a ajuda da gente. E qualquer coisa que você precisar, enfim, qualquer momento que você quiser falar comigo, pode falar. E eu também vou procurar alguém que poste vídeo em inglês para colocar para fazer para você. E aí a gente, né, acaba fazendo esse mapeamento de vários idiomas, porque quanto mais pessoas falar sobre o caso, como eu te falei, o seu caso tomou uma proporção muito grande, então quanto maior ficar na mídia, melhor é. E eu tenho fé que vai se resolver. Você é uma pessoa boa, dá para perceber, eu consigo sentir em você. E o bem, eu sei que é difícil acreditar na situação que você está, mas o bem vence, por mais difícil que seja. E eu achei lindo você falar que você não vai desistir. Ele vai ver isso, ele vai crescer, ele vai ver um dia, ele vai ter essa informação. E não se preocupe. Fica na paz, fica com Deus. Muito obrigada por ter me dado a oportunidade de conversar com você, tá bom? Muito obrigada. Eu que agradeço.